A minha cozinha não para. Toda hora tá acontecendo alguma coisa aqui. Além de eu estar trabalhando bastante no computador, eu vou fazer uma receita deliciosa de torta de liquidificador, que é super fácil. Eu adoro esses preparos práticos e rápidos. Torta de liquidificador é um baita coringa. Além de você poder variar nos recheios, é uma ótima opção para você servir de lanche quando a casa tá cheia. Hoje eu vou fazer uma receita diferente que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou começar cortando todos os meus ingredientes. A abobrinha eu vou cortar em cubinhos, assim ela fica mais fácil de comer. Para cortar a abobrinha em cubinhos bonitinhos, como ela é cilíndrica, você precisa cortar ela em fatias primeiro. Eu vou fazer aqui umas 4 fatias para poder facilitar o corte. Assim. Aí você vem com a faca e agora faz tiras. E aí depois é só cortar em cubinhos. Super prático. Eu adoro abobrinha. E para fazer o recheio dessa torta, ela é muito importante porque ela tem bastante água e vai deixar bem molhadinho. À medida que você for cortando, já vai reservando numa tigela ao lado. Eu vou deixar tudo à parte, montar o recheio e depois fazer a massa da torta. É legal você deixar a abobrinha em pedaços assim como os meus, não muito pequenos e nem muito grandes, para eles aparecerem e ficarem gostosos de morder. A abobrinha vai cozinhar no forno e ainda assim vai ficar al dente, uma delícia. Eu gosto bastante de usar o tomate cereja para fazer o recheio. Ele fica super bonitinho, então eu vou cortar ele ao meio para deixar ele bem aparente na torta. Se você não tiver o tomatinho cereja, pode usar um tomate grande normal. É só cortar em cubinhos, assim como a abobrinha. Você também pode usar um tomate grande se você não encontrar o tomatinho cereja. A única coisa é que você vai ter que cortar ele em cubinhos. Pode manter as sementinhas e a casca, que fica muito gostoso. Eu tô usando aqui aproximadamente 1,5 xícaras de chá de tomate cortadinho ao meio. O astro principal da minha torta é o atum. Você pode usar frango desfiado, lombinho desfiado, o que você tiver na sua casa. Eu, particularmente, sou fã desse sabor aqui. Pode colocar com um pouquinho do óleo da lata, que fica uma delícia também. E deixa aqui no cantinho. Outro ingrediente que não pode faltar nesse recheio é a cebola. Ela vai no recheio e na massa. Então eu vou usar uma cebola para essa receita inteira. Eu vou usar uma cebola grande, você faz o mesmo. Eu vou cortar a cebola em tirinhas para ela passar bastante sabor. É bom caprichar na quantidade. Tira a pele. E aí você corta ela em tirinhas, assim. E aí já leva as tirinhas para a tigela junto com os outros ingredientes. Para trazer uma cremosidade gostosa para esse recheio, eu vou colocar creme de leite de caixinha. Pode colocar a caixinha inteira. Eu dou preferência para usar o creme de leite de caixinha para essa receita porque ele funciona super bem. Não interfere no sabor e deixa aquele recheio bem úmido, molhadinho, gostoso de torta. Então pode usar uma caixinha inteira que tá tudo bem. Para finalizar o recheio, falta acrescentar sal e pimenta do reino. Eu vou colocar uma pitada generosa de sal, afinal todos os ingredientes que estão aqui não contêm sal, então a gente precisa temperar para deixar saboroso. E agora a pimenta do reino, que não pode faltar, afinal ela abre o nosso paladar e deixa a gente sentir esses sabores maravilhosos. Agora sim, pode misturar tudo bem misturadinho. Essa receita é uma ótima opção para um lanche da tarde, para um jantar, acompanhado de uma salada. Existem diversas maneiras de você servir esse prato. Eu gosto de comer a torta purinha porque ela é muito gostosa.
Com tudo bem no jeito, agora eu vou começar a fazer a massa. A primeira parte da massa vai ser ralar a cebola, que vai ser o único ingrediente que a gente precisa pôr força aqui. Eu vou colocar essa tigelinha aqui para facilitar a captação de líquidos dessa cebola. Como a cebola solta bastante água e eu vou fazer ela bem raladinha, eu quero pegar tudo isso aqui para fazer parte da massa. Eu gosto de ralar a cebola com a casca presa assim. Afinal, ela fica escorregadia e aí você não perde ela no meio do processo, ela não escorrega da sua mão. Eu tô ralando aqui meia cebola grande. Essa torta fica pronta super rápido. Você viu que o ingrediente do recheio eu não precisei refogar, dourar, nada disso. Foi só cortar e colocar na tigela. Agora, tô ralando aqui os ingredientes, preparando tudo para fazer a torta. 20 minutinhos está pronta. Essa é a hora que eu falei que fica fácil de segurar com a casca, tá vendo? Eu ponho toda a força na casca, afinal tá presa aqui pela raiz. E cuidado para não ralar o dedo, hein? Isso dói pra caramba. Esse é o primeiro ingrediente que entra no liquidificador. Vai ficar lá no fundinho do copo. A cebola, além de trazer umidade para a massa, ela traz um sabor muito gostoso. Você vai ver que ela fica diferenciada. A torta de liquidificador é como um pão, um bolo, né? Então não pode faltar ovo. Vou adicionar aqui 2 ovos inteiros. Como qualquer preparo no liquidificador, é sempre importante você colocar os líquidos embaixo. Se você colocar a farinha de trigo e depois os líquidos, ele vai trabalhar demais, forçar o motor e você corre o risco de queimar o seu eletrodoméstico. Então vamos facilitar a vida dele. Primeiro a gente bate os líquidos e depois acrescenta a farinha de trigo. Pode colocar no liquidificador ou mexer na mão. É só para misturar mesmo. O óleo é uma ótima opção para esse tipo de receita. É uma gordura líquida, então a gente não precisa derreter, ela é fácil de porcionar. Então eu recomendo que você use ele nas suas receitas. E 100 ml de água agora, mesma quantidade. Chegou a hora de bater os ingredientes. Agora é só tampar o liquidificador e botar ele para funcionar. Quando essa misturinha ficar homogênea, você acrescenta 3 colheres de sopa de queijo ralado. Recomendo que seja o queijo ralado na hora, ele derrete melhor. Aqueles de pacotinho, eles são ótimos para fazer a finalização depois porque eles ficam intocáveis. Mas para massa, eu dou preferência para o fresquinho. Eu gosto de ralar ele bem fininho assim. Pronto, agora eu vou voltar a bater e continuar misturando. O queijo tem uma função de trazer um saborzinho a mais. Com o liquidificador funcionando, você vai acrescentar as 10 colheres de sopa de farinha de trigo. É muito importante você tomar bastante cuidado para não colocar quantidade excessiva. Então não carrega na sua colher de sopa. Faz uma colher rasa e vai acrescentando aos poucos. Se for necessário, no fim do processo, você coloca um pouquinho mais. Olha só a consistência da massa que fica. Ela é assim, cremosinha, lisinha e muito fofinha. Para sua massa da torta ficar fofinha e não solada, precisamos acrescentar fermento químico, aquele de bolo, facinho de encontrar no supermercado. Eu gosto de comprar aquele pote gigante e colocar numa embalagem assim, porque eu acho que facilita a minha vida. 1 colher de chá é o suficiente. Agora eu vou fechar o liquidificador e bater até misturar. Super rápido, não é para ficar batendo muito tempo não. Menos de 30 segundos já é o suficiente para deixar a massa homogênea. Agora sim eu vou fazer a montagem da torta.
Eu vou usar um refratário bem bonito que era da minha mãe e eu tenho um carinho super especial. Eu gosto de montar essa torta um pouquinho diferente do que você está acostumado a ver por aí. Eu não gosto de deixar o recheio ao meio, eu gosto de colocar toda a massa e aí sim colocar o recheio. Na hora que ela assa, as bordas ficam mais altas e fica lindo. Raspa tudo desse liquidificador e não deixa nada de massa para trás. Com a massa no refratário, é só você colocar o recheio, só que tem um truque. É importante você deixar uma bordinha na lateral de massa sobrando, mais ou menos uns 2 dedos de largura, para você ter aquela bordinha que vai subir. Como eu falei, você pode variar de diversas maneiras fazendo esse recheio. Uma delas é tirar a proteína animal e fazer uma torta de liquidificador só de vegetais, usando berinjela, cenoura, brócolis, que você tiver na geladeira. Veja só que eu deixei as bordas com um espaço de aproximadamente 2 dedos. O recheio fica bem no centro e as bordas vão subindo. Toda a torta tem que ter aquele queijinho derretido em cima e essa não vai ser diferente. Eu vou acrescentar agora um pouquinho do queijo parmesão com queijo mussarela. Eu gosto de colocar o queijo mussarela porque ele dá aquele derretimento maravilhoso. E o queijo parmesão dá aquele douradinho inconfundível. Eu vou mesclar, colocar um pouco de parmesão primeiro, depois a mussarela e aí parmesão por cima. O parmesão você pode colocar um pouquinho nas bordas também, porque ele dá um tostadinho bonito. Com os 2 queijos aqui, agora é só levar a torta maravilhosa para o forno e deixar ela assando. O meu forno já está pré-aquecido a 200 graus e eu vou deixar ela até ficar bem douradinha. Você faz o mesmo aí na sua casa. É só deixar assando de 30 a 50 minutos. Isso varia com a potência do seu fogão, então não se preocupa. O ponto correto é quando ela está bem douradinha em volta. Essa é uma ótima opção para qualquer dia da semana. Passados 45 minutos, a minha torta de liquidificador ficou pronta. Olha como ela fica douradinha. Você consegue ver as bordas. Olha como elas ficam mais para cima, estufadas. Essa torta fica com uma cara muito bonita. Eu consigo ver a cor da abobrinha, dos tomates, o queijo tostadinho, sem contar no cheiro. É maravilhoso.